As histórias bíblicas, as pragas do Egito. Então o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, que não quer deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele estará saindo às águas, e põe-te à beira do rio diante dele, e toma em tua mão a vara que se tornou cobra, e dize-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixa meu povo ir para que me sirvam no deserto. E eis que até agora não quiseste ouvir. Assim disse o Senhor: nisto conhecerás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com a vara que tenho em minha mão a água que está no rio, e se converterá em sangue. E os peixes que há no rio morrerão, e federá o rio. E os egípcios terão asco de beber a água do rio. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma tua vara, e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus ribeiros, e sobre seus tanques, e sobre todos os seus depósitos de águas, para que se convertam em sangue. E haja sangue por toda a região do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. E levantando a vara, feriu as águas que havia no rio, em presença de Faraó e de seus servos, e todas as águas que havia no rio se converteram em sangue. Assim, os peixes que havia no rio morreram. E o rio se contaminou, que os egípcios não podiam beber dele. E houve sangue por toda a terra do Egito. E os encantadores do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. E o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. E Faraó, tornando, voltou-se à sua casa, e não pôs seu coração ainda nisto. E por todo o Egito fizeram poços ao redor do rio para beber, porque não podiam beber das águas do rio. E cumpriram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então o Senhor disse a Moisés: entra à presença de Faraó e dize-lhe: o Senhor disse assim: deixa meu povo ir, para que me sirvam. E se não o quiseres deixar ir, eis que ferirei com rãs todo o teu território. E o rio criará rãs que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto, e sobre tua cama, e nas casas de teus servos, e em teu povo, e em teus fornos, e em tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre teu povo, e sobre todos os teus servos. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende tua mão com tua vara sobre os rios, ribeiros e tanques, para que faça vir rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. E os encantadores fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram vir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão, e disse-lhes: orai ao Senhor que tire as rãs de mim e de meu povo, e deixarei ir ao povo, para que sacrifique ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: tenha a honra em meu lugar de dizer quando orarei por ti, e por teus servos, e por teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti e de tuas casas, e que somente se restem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés respondeu: será feito conforme tua palavra, para que conheças que não há ninguém como o Senhor nosso Deus, e as rãs se irão de ti, e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo, e somente se ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e clamou Moisés ao Senhor acerca das rãs que havia posto a Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos, e as juntaram em amontoados, e faziam cheirar mal a terra. E vendo Faraó que lhe haviam dado repouso, agravou o seu coração, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se voltem piolhos por toda a terra do Egito. E eles o fizeram assim. E Arão estendeu sua mão com sua vara, e feriu o pó da terra, o qual se tornou piolhos, tanto nos homens como nos animais. Todo o pó da terra se tornou piolhos em toda a terra do Egito. E os encantadores fizeram assim também, para tirar piolhos com seus encantamentos, mas não puderam. E havia piolhos tanto nos homens como nos animais. Então os magos disseram a Faraó: dedo de Deus é este. Mas o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. E o Senhor disse a Moisés:
Levanta-te de manhã e põe-te diante de Faraó. Eis que ele estará saindo às águas. E dize-lhe: o Senhor disse assim: deixa meu povo ir, para que me sirva. Porque se não deixares meu povo ir, eis que enviarei sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo, e sobre tuas casas toda variedade de moscas, que as casas dos egípcios se encherão de toda variedade de moscas, e também a terra onde eles estiverem. E naquele dia separarei a terra de Gósen, na qual meu povo habita, para que nenhuma variedade de moscas haja nela, a fim de que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E eu porei remissão entre meu povo e o teu. Amanhã será este sinal. E o Senhor o fez assim. Veio toda a variedade de moscas incômodas sobre a casa de Faraó, e sobre as casas de seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi contaminada por causa delas. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse-lhes: andai, sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios diante deles, não nos apedrejariam. Caminho de 3 dias iremos pelo deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. E disse Faraó: eu vos deixarei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, contanto que não vades mais longe, orai por mim. E respondeu Moisés: eis que, quando eu sair de tua presença, rogarei ao Senhor que as diversas variedades de moscas se afastem de Faraó e de seus servos e de seu povo amanhã. Contanto que Faraó não falte mais, não deixando o povo ir sacrificar ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e tirou todas aquelas moscas de Faraó e de seus servos e de seu povo, sem que restasse uma. Mas Faraó agravou ainda esta vez seu coração, e não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó, e dize-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, diz assim: deixa ir a meu povo para que me sirvam. Porque se não o queres deixar ir e os detiverdes ainda, eis que a mão do Senhor será sobre teus gados que estão no campo, cavalos, asnos, camelos, vacas e ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre os gados de Israel e os do Egito, de modo que nada morra de todo o dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou o tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o dia seguinte o Senhor fez aquilo, e morreu todo o gado do Egito, mas do gado dos filhos de Israel não morreu um. Então Faraó enviou, e eis que do gado dos filhos de Israel não havia um morto sequer. Mas o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir ao povo. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai punhados de cinza de um forno, e espalha a Moisés até o céu diante de Faraó. E virá a ser pó sobre toda a terra do Egito, o qual originará sarna que cause feridas com ulcerações nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. E tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e espalhou a Moisés até o céu. E veio uma sarna que causava feridas com ulcerações, tanto nos homens como nos animais. E os magos não podiam estar diante de Moisés por causa das feridas, porque houve sarna nos magos e em todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor o disse a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, disse assim: deixa ir a meu povo para que me sirva, porque eu enviarei esta vez todas minhas pragas a teu coração sobre teus servos e sobre teu povo, para que entendas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora eu estenderei minha mão para ferir a ti e a teu povo de pestilência, e serás tirado da terra. E a verdade eu te pus para declarar em ti meu poder, e que meu nome seja contado em toda a terra. Todavia te exaltas tu contra meu povo, para não deixá-los ir. Eis que amanhã, a estas horas, eu farei chover granizo, muito grave, qual nunca foi em Egito, desde o dia que se fundou até agora. Envia, pois, a recolher teu gado, e tudo o que tens no campo. Porque todo homem ou animal que se achar no campo,
e não for recolhido à casa, o granizo descerá sobre ele e morrerá. Dos servos de Faraó, o que temeu a palavra do Senhor, fez fugir seus criados e seu gado à casa. Mas o que não pôs em seu coração a palavra do Senhor, deixou seus criados e seus gados no campo. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão até o céu, para que venha granizo em toda a terra do Egito sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara até o céu, e o Senhor fez trovejar e cair granizo, e o fogo corria pela terra, e choveu o Senhor granizo sobre a terra do Egito. Houve, pois, granizo e fogo misturado com o granizo, tão grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que foi habitada. E aquele granizo feriu em toda a terra do Egito todo o que estava no campo, tanto homens como animais. O granizo também feriu toda a erva do campo, e quebrou os galhos de todas as árvores daquela terra. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: pequei esta vez, o Senhor é justo, e eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, e cessem os trovões de Deus e o granizo, e eu vos deixarei ir e não vos detereis mais. E respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que do Senhor é a terra. Mas eu sei que nem tu nem teus servos temereis todavia a presença do Deus, o Senhor. O linho, pois, e a cevada foram feridos, porque a cevada estava já espigada, e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque eram tardios. E saído Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e o granizo, e a chuva não caiu mais sobre a terra. E vendo Faraó que a chuva havia cessado, e o granizo e os trovões, perseverou em pecar, e agravou seu coração, ele e seus servos. E o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor o havia dito por meio de Moisés. E o Senhor disse a Moisés: vai à presença de Faraó, porque agravei o coração dele e o coração de seus servos, para fazer entre eles estes meus sinais, e para que contes a teus filhos e a teus netos as coisas que eu fiz em Egito, e meus sinais que realizei entre eles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então vieram Moisés e Arão a Faraó, e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos Hebreus, disse assim: até quando não quererás te humilhar diante de mim? Deixa ir a meu povo para que me sirvam. E se ainda recusas deixá-lo ir, eis que trarei amanhã gafanhotos em teu território, os quais cobrirão a face da terra, de modo que não se possa ver a terra. E ela comerá o que restou salvo, o que vos restou do granizo. Comerão também toda árvore que vos produz fruto no campo, e encherão tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, que nunca viram teus pais, nem teus avós, desde que eles existiram sobre a terra até hoje. E voltou-se, e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este nos será por laço? Deixa ir a estes homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que Egito está destruído? E Moisés e Arão voltaram a ser chamados a Faraó, o qual lhes disse: andai, servi ao Senhor vosso Deus. Quem são os que irão? E Moisés respondeu: iremos com nossos meninos e com nossos idosos, com nossos filhos e com nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e com nossas vacas, porque temos solenidade do Senhor. E ele lhes disse: assim esteja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos meninos. Olhai como o mal está diante de vosso rosto. Não será assim. Ide, agora vós os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que vós pedistes. E eles foram expulsos de diante de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito para gafanhotos, a fim de que subam sobre a terra do Egito e consumam tudo o que o granizo deixou. E estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre aquela terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E na manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos.
E os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todos os termos do Egito, em gravíssima maneira. Antes dela não houve gafanhotos semelhantes, nem depois deles vieram outros tais. E cobriram a face de todo o país, e aquela terra se escureceu, e consumiram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que o granizo havia deixado. Que não restou coisa verde em árvores nem em erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó fez chamar depressa a Moisés e a Arão, e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Mas rogo agora que perdoeis meu pecado somente esta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. E o Senhor voltou um vento ocidental fortíssimo, e tirou os gafanhotos, e lançou-os ao mar vermelho. Nem um gafanhoto restou ao todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não permitiu a saída dos filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão até o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, tão intensas que qualquer um as apalpe. E estendeu Moisés sua mão até o céu, e houve densas durante trevas 3 dias por toda a terra do Egito. Nenhum podia ver seu próximo, nem ninguém se levantou de seu lugar em 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó fez chamar a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente restem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também vossas crianças convosco. E Moisés respondeu: Tu também nos entregarás sacrifícios e holocaustos, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Nossos gados irão também conosco. Não ficará nenhuma casco, porque deles tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que serviremos ao Senhor até que cheguemos ali. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não quis deixá-los ir. E disse-lhe Faraó: Retira-te de mim, guarda-te que não vejas mais meu rosto, porque em qualquer dia que vires meu rosto, morrerás. E Moisés respondeu: Bem disseste, não verei mais teu rosto. E o Senhor disse a Moisés: Uma praga trarei ainda sobre Faraó e sobre o Egito, depois da qual ele vos deixará ir daqui, e seguramente vos expulsará daqui de todo. Fala agora ao povo, e que cada um peça a seu vizinho e cada uma a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez o povo ser favorecido aos olhos dos egípcios. Também Moisés era muito grande homem na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E disse Moisés: O Senhor disse assim: À meia-noite eu sairei por meio do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assenta em seu trono, até o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor por toda a terra do Egito, qual nunca foi nem jamais será. Mas entre todos os filhos de Israel, desde o homem até o animal, nenhum cão moverá sua língua, para que saibais que o Senhor fará diferença entre os egípcios e os israelitas. E descerão a mim todos estes teus servos, e inclinados diante de mim dirão: Sai tu, e todo o povo que está abaixo de ti, e depois disto eu sairei. E saiu-se muito irado da presença de Faraó. E o Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todos estes prodígios diante de Faraó. Mas o Senhor havia endurecido o coração de Faraó, e não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Será este para vós o primeiro nos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, tome para si cada um cordeiro pelas famílias dos pais, um cordeiro por família. Mas se a família for pequena, que não seja capaz de comer o cordeiro inteiro, então tomará a seu vizinho imediato à sua casa. E segundo o número das pessoas, cada um conforme seu comer, fareis a conta sobre o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis, até o dia 14 desse mês. E toda a congregação do povo de Israel o imolará ao entardecer. Lite,
entre as 2 tardes, e tomarão do sangue, e o porão nos 2 postes, e na verga das casas em que o comerão. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, e pães sem levedura, com ervas amargas o comerão. Nenhuma coisa comereis dele crua, nem cozida em água, mas sim assada ao fogo, sua cabeça com seus pés e seus intestinos. Nenhuma coisa deixareis dele até amanhã. E o que houver restado até amanhã, queimareis no fogo, e assim tereis de comê-lo, cingidos vossos lombos, vossos calçados em vossos pés, e vosso bordão em vossa mão. E o comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Pois eu passarei naquela noite pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, tanto nos homens como nos animais, e executarei juízos em todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas onde vós estejais, e verei o sangue, e passarei de vós, e não haverá em vós praga de mortandade, quando ferirei a terra do Egito. E hoje vos será em memória, e tereis de celebrá-lo como solenidade ao Senhor durante vossas gerações. Por estatuto perpétuo o celebrareis. 7 dias comereis pães sem levedura, e assim o primeiro dia fareis que não haja levedura em vossas casas. Porque qualquer um que comer levedado desde o primeiro dia até o 7º, aquela alma será eliminada de Israel. No primeiro dia haverá santa convocação, e também no 7º dia tereis uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, exceto somente que prepareis o que cada qual houver de comer. E guardareis a festa dos pães ázimos, porque em este mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Portanto, guardareis hoje em vossas gerações por costume perpétuo. No mês primeiro, o dia 14 do mês pela tarde, comereis os pães sem levedura, até o 21 do mês pela tarde. Por 7 dias não se achará levedura em vossas casas, porque qualquer um que comer algo levedado, tanto o estrangeiro como o natural da terra, tal alma será eliminada da congregação de Israel. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães sem levedura. E Moisés convocou a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Tirai e tomai para vós cordeiros por vossas famílias, e sacrificai a Páscoa, e tomai um molho de hisopo, e molhai-lhe no sangue que estará em uma bacia, e untai a verga e os 2 postes com o sangue que estará na bacia. E nenhum de vós saia das portas de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará ferindo os egípcios. E quando vir o sangue na verga e nos 2 postes, passará o Senhor aquela porta, e não deixará entrar o feridor em vossas casas para ferir. E guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E será que quando houverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem falado, que guardareis este rito. E quando vos perguntarem vossos filhos, que rito é este vosso? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel se foram e fizeram exatamente assim, como o Senhor havia mandado a Moisés e a Arão. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava sobre seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. E levantou-se, naquela noite, Faraó, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse morto. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe essa corrente de fé.